Bom, estou iniciando a gravação. A gente está começando aqui esse Hangout, que é, de certa forma, uma continuação daquela sessão minha e do Luciano na virada de autores. A gente levou uma porção de documentos para analisar na virada de autores e acabou não conseguindo trabalhar com todos eles. Nosso objetivo hoje é trabalhar com um documento específico, que é aquela imagem do Debré. Eu vou fazer o seguinte, em vez de ficar projetando aqui, eu vou passar o link da imagem para o bate-papo. E aí vocês podem abrir. Eu separei aqui, não é a imagem que estava no... Não é a mesma versão da imagem que está na apresentação da virada. Eu achei uma outra na Wikipédia que tem a mesma imagem em alta definição. Então dá para enxergar uma porção de coisas que vocês talvez não enxergariam na apresentação da virada. Então, vocês conseguirem abrir aí para vocês essa imagem, aí a gente vai seguir a mesma metodologia que a gente seguiu lá na virada. Vocês... a gente queria pedir para um primeiro voluntário para se habilitar. Eu vou desligar o meu microfone aqui agora e aí pedir para uma pessoa se habilitar para dar um exemplo de como vocês poderiam usar essa imagem como documento num plano de aula e que tipo de sessão do plano de parte do plano de aula com texto vocês fariam. Então, quem gostaria de começar? Bom, eu vou puxar a fila, então. Obrigado, Fernando. Eu vou tentar. Bom, a princípio, eu, de repente, utilizaria essa imagem no próprio contexto para abrir uma discussão sobre as questões relacionadas a... Pensando um pouco naquela questão do Gilberto Freire, as relações entre Casagrande e Senzala. E, de repente, a partir daí, desenvolvendo a problematização, já utilizando uma outra fonte, essa questão de como que as relações se desenvolviam nesses dois diferentes espaços dentro da sociedade escravista brasileira da colônia. Seria uma possibilidade. Eu consegui pensar assim, bem rápido aqui agora. Fernando, mas o que exatamente você usaria no contexto? Você começaria o plano exatamente com esta imagem ou você usaria outra para depois usar a imagem lá? Começaria com esta imagem, de repente, fazendo alguns questionamentos aos alunos, ou propondo a eles alguns questionamentos sobre, por exemplo, o que eles conseguiriam identificar na imagem que denotaria uma relação de senhores e de
né, de pessoas escravizadas nessa imagem, que tipo de situações eles conseguiriam identificar nessa imagem que denotariam essas relações, né, de repente, papéis sociais e coisas desse tipo. Então você está considerando que essa imagem ela é um bom documento para a seção contexto. Lembrando que o que a gente comentou lá na virada é que, em geral, os documentos estão centrados mais na seção problematização, mas que nada impede que a gente use um documento para introduzir a discussão de outro documento. Então você está dizendo que, no caso, esse documento aqui ele seria esse tipo que permite uma boa introdução de outros documentos que estariam na seção problematização. Sim, também, eu acredito que sim. Então, a gente tem aqui uma primeira proposta do Fernando de usar esse documento direto na seção contexto para abrir uma discussão para um outro documento a ser inserido na seção problematização. Alguém tem uma segunda proposta? Um outro jeito de usar esse mesmo documento? Olá, boa noite. Oi, boa noite. Felipe falando. Eu talvez utilizaria eu estava aqui pensando, talvez eu utilizaria essa imagem na problematização de modo geral e buscaria alguma imagem semelhante a essa que a gente conhece para fazer na contextualização sobre que retratasse uma cena parecida com essa nos tempos atuais, em novela, peça Bacana. buscando as novelas aí de modo geral do Manuel Carlos. Eu lembro muito disso que a minha avó falava no Leblon, os negros servindo de modo geral nas famílias, e buscaria talvez fazer um caminho invertido daquilo que o Fernando fez. Eu utilizaria ela na problematização e faria um link trazendo do Brasil atual e a gente voltando para fazer essa análise com a tela do Debré. Eu ia perguntar, antes de você falar, você já introduziu uma coisa que eu ia dizer em seguida, que é se alguém já viu meme com imagens do Debré. Sabe, você falou o Felipe falou das novelas da Globo, mas além das novelas, se vocês conseguissem puxar alguma gravação de um trecho de novela interessante, como professor. Agora, como autor de plano, não dá para usar, porque a gente não tem como licenciar isso, né? Então, uma solução que resolve isso que o Felipe falou, que é puxar para o presente, e também resolve o problema da dificuldade de licenciamento de texto e de imagem. Então, se a gente usar um meme, a gente consegue resolver. Eu não consegui encontrar. Eu vi um meme há um tempo atrás, usando essa imagem do Debré, só que eu não consegui encontrar esse meme. Isso é um problema de meme. Eu fiquei procurando hoje meme, Debré, jantar, e eu não encontrei. Mas eu imagino que não seja difícil. Além de meme e de novela, lembrando que novela não dá para licenciar, alguém tem alguma outra ideia de como trazer essa imagem do Debré para o presente? Ah, tem duas... vocês querem ligar o áudio de vocês? A Mona Kelly e a Alana falaram. Vocês têm
isso em mãos para mostrar para a gente? Ou queriam contar um pouco no áudio o que vocês viram? Ah, a Mona Kelly passou um link aí para a gente. Ah, então, eu achei, esse foi o único que eu achei, só que eu não entendi. Desculpem a minha ignorância. Eu não entendi o que exatamente é essa imagem. Algum de vocês poderia explicar? Eu fiquei super curioso. O que são esses desenhos na cabeça das pessoas? Alana, é exatamente essa releitura que você disse que viu, que é atual, ou foi outra? Alana, você está ouvindo ou você tinha caído? Ah, seu microfone está com problema. Alguém poderia dar alguma outra versão de como introduzir isso, além do Fernando e do Felipe? Alguém gostaria de dar uma terceira possibilidade de usar essa imagem no plano de aula? Ah, foi exatamente esse. Abriu agora, Felipe. Vocês viram? Ah, eu lembrava que era alguma capa de... Essa capa do Le Monde Diplomatique. É isso mesmo. Daria para fazer... Agora, não sei se o Rodrigo está aí ainda. Eu acho que a gente pode usar essa capa do Le Monde Diplomatique, não pode? Pode falar, Gilmar. Então, acho que a gente pode usar essa imagem, né? Deixa eu ver. Eu acho que eu não tenho certeza. Porque ela não está com direito liberado, né? Eu acho que é Creative Commons, é liberado. O Le Monde. Aí basta lá a referência. Eu acho que é. Mas imagina, comparar essa imagem... Todo mundo conseguiu ver a imagem? Comparar essa imagem que o... Ah, então, a Mona Kelly está perguntando assim, mas aí já não é uma charge? A gente poderia utilizar? Então, Então, o lance das charges a gente evita utilizar porque são caras, mas se ela for Creative Commons não tem problema. Não, então, não é que ela é Creative Commons, funciona assim. Quem vendeu essa imagem, vendeu para o Le Monde. E todo o conteúdo do Le Monde é Creative Commons, então ela fica liberada, entendeu?
se ele tivesse vendido essa charge para um jornal que não quisesse licenciar, mesmo que o jornal não quisesse, a gente poderia falar direto com o ilustrador e licenciar com ele. Mas como ela está inserida num conteúdo livre, o contrato que o ilustrador fez com o Le Monde abre essa charge para o público, entendeu? Para que ele possa ser Creative Commons, ele precisa ter esse tipo de contrato. Então, nesse caso aqui, se confirmar que o Le Monde é livre mesmo, a gente poderia usar, né? Aí, assim, se não tivesse no Le Monde, tivesse, por exemplo, na Veja, a Veja não poderia vender para a gente. Quem poderia vender para a gente seria só o ilustrador. Ou, eventualmente, o ilustrador poderia ceder gratuitamente para a gente, apesar de ter vendido para um outro jornal. Então, assim, isso aqui que o Felipe propôs é um excelente exemplo de como fazer uma sessão contexto, né? Porque a gente começa com imagem, a gente começa com duas imagens que fazem a relação passado-presente e, ao mesmo tempo, fazem a relação com a realidade do aluno, né? Porque é bem provável que muitos alunos se enxerguem nessa imagem, porque é uma cena de cotidiano, né? Então, de alguma forma, todos os alunos brasileiros poderiam se enxergar nessa imagem de alguma forma. É bem provável que isso acontecesse. E aí, a gente poderia usar essa imagem no contexto para dar início a uma porção de planos de aula diferentes sobre uma porção de temas diferentes. Eu queria só perguntar para vocês se alguém quer sugerir alguma coisa diferente do que o Felipe e o Fernando sugeriram para a gente, porque aí se vocês não quiserem sugerir, a gente passa para a próxima sessão, que é a problematização, e começa a discutir como é que a gente faria essa problematização. Mas se alguém... Luciano, você não quer acrescentar uma terceira versão? Uma terceira possibilidade de usar a imagem do Debré como uma abertura de trabalho? Pronto, estão me ouvindo? Estamos. Olha, eu pensei nessa imagem em várias direções, desde oferecer uma visão sobre o comportamento cotidiano, né, para contrastar, por exemplo, com os dias atuais. Por exemplo, isso é um jantar que se passa a 13h. Então, esses hábitos, né, e essas diferenças de hábitos são também, de alguma forma, uma boa janela para que os estudantes façam contrastes, né? E, claro, a intenção principal dessa imagem, que eu acho que ela é bastante óbvia, é mostrar essa tensão entre o mundo senhorial, o Fernando lembrou Casagrande Senzala, né? O mundo senhorial e o universo dos escravos. A imagem mostra claramente uma situação de muita tensão no rosto e na linguagem gestual dos escravos, né? Todos de braços cruzados, todos com um senho muito fechado, contrastando com a imagem dessa elite branca à mesa, né? Isso seria a primeira possibilidade, eu diria, essa tensão social que eu acho que poderia propiciar uma análise, né? Uma abertura para essa imagem, em termos de plano de aula, problematização.
E você usaria aquela imagem lá que o Felipe sugeriu de alguma forma ou de um jeito diferente do que ele sugeriu, aquela capa do Le Monde? Deixa eu puxar aqui. Você usaria essa imagem da capa do Le Monde? Com toda certeza, seria fantástico. E fazendo uma espécie de jogo dos 7 erros, né? A troca a troca dos escravos, né? Das crianças escravas pelos cachorros, é um soco no estômago, né? Para a gente mostrar um pouco como esses seres humanos eram tratados naquela época, né? E o curioso dessa, eu não sei se essa charge do Le Monde foi proposital, possivelmente sim. O interessante é que no comentário a essa aquarela que o Debré faz, ele justamente diz que essa família ela está agindo à mesa como os europeus agiam, alimentando os seus, como o Debré chama, os seus dogzinhos. Que, como não tem cachorros, né, alimentam esses escravos, crianças aí. É engraçado que a imagem do Le Monde troca, né, exatamente por esses dogzinhos. Então, eu acho que o contraste aí poderia abrir muitos canais para a gente entender essa realidade escravocrata desse passado, né? E é interessante que é fácil de explorar isso, né? É muito mais fácil explorar isso com um aluno de qualquer idade do que se a gente estivesse discutindo uma diferença entre um texto, né? Essa ideia de fazer um jogo de 7 erros mesmo, né? De discutir por que, por exemplo, não tem uma criança no colo na imagem do Debré, e qual que é o interesse em explorar essa ideia da criança no colo aqui, né? Da babá que fica cuidando do filho enquanto essa família não fica ali à mesa, né? Teve um comentário aqui. Há uma outra coisa, desculpa interromper, Odmar, mas que eu acho que também é o que toca essa imagem e permite um contraste entre o hoje e o ontem, é a distinção claramente racial entre quem serve e quem está na mesa. Porque a intenção do Debré, eu acredito, foi justamente, né, mostrar essa idealização de uma sociedade onde não há mistura de raças. Né? Esse contraste entre o escravo, o menino escravo, né, na frente da toalha branca, é uma mensagem, assim, uma leitura muito clara que a gente pode ter. E a cena, de um modo geral, ela mostra isso, né? Onde há uma harmonia social aparente, né? Mas há um contraste de caráter racial muito flagrante também. E se você olha a imagem do Le Monde, é a mesma coisa. Na imagem do Le Monde tem uma coisa interessante que é assim, são 3 pessoas diferentes, né? Na imagem do Debré são 3 pessoas negras, 3 adultos negros, 2 crianças negras. Na imagem do Le Monde, os 3 trabalhadores que aparecem na imagem, né? Você tem o segurança, que é negro, você tem a babá, que é negra, mas é uma negra mais clara que o segurança, e o cozinheiro, o copeiro, ele é branco, né? Você tem essa distinção aqui, que no Debré não aparece, que eu imagino que os alunos talvez pudessem observar isso e se perguntar o porquê disso, né?
Mas então, sabendo que a gente, né, começaria, como o Felipe e o Fernando sugeriram, que a gente começaria fazendo uma sessão com texto com isso, aí a gente passaria para o que a gente faria na sessão problematização. Que novo documento a gente utilizaria? A Alana colocou aqui no bate-papo uma sugestão, né? Tem um livro chamado Quatro de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que poderia até servir como auxílio para o professor ou ser usado como outro documento para a problematização. Esse livro da Carolina Maria de Jesus é um documento dessa manutenção da lógica da escravidão num período muito recente, né? Ele seria como que uma continuação da discussão que se abre quando a gente olha para essas duas imagens, para a imagem do Debré e do Le Monde. E o livro 4 do Despejo poderia ser um trecho dele, poderia ser um documento interessante. Isso caberia nos planos de aula, porque a base se refere muitas vezes à sobrevivência da lógica da escravidão, a manutenção da cultura escravista. Assim, tem muitas habilidades da base que permitem usar esse material. Daria para fazer muitos planos de aula diferentes e alinhados à base nacional com essas duas imagens. E a gente poderia selecionar um trecho. Agora eu só não sei como é que fica o licenciamento do 4 de despejo. Se a gente poderia pegar um trecho muito curtinho que entraria na lei dos 10%, sabe? Como não é um poema, como ele é um livro inteiro, se a gente pega uns 2, 3 parágrafos, porque não dá para usar mais do que isso no plano de aula, eu acho que a gente poderia se livrar do licenciamento, né? Acho que é viável. Além do 4 de despejo, tem mais alguma sugestão? Opa, eu parei aqui. A Alana disse exatamente... Eu tinha perdido aqui no bate-papo, desculpem. A Alana disse exatamente o que eu estava dizendo. A Alana está dizendo que nunca usou tanta matemática para falar de história, esses 10%. Agora, tem um comentário da Juliana aqui, que ficou para cima. Uma via de análise para a imagem é a questão das relações humanas no âmbito do trabalho. Trabalha-se para que o branco prospere, como fica evidente na segunda imagem, o acúmulo de bens materiais, enquanto os outros não são valorizados em suas funções. Esse acúmulo de bens materiais está muito claro aqui na imagem do Le Monde, né? Os tacos de golfe, a sacola de grife, champanhe, e a chave da Mercedes, o tablet, a bolsa, né? Tem uma porção de coisas aqui. Agora, então, como é que a gente iria para a próxima parte, além do 4 de despejo, que a gente poderia usar um trecho dentro dos 10% na problematização. E aí é perfeito, porque você tem um documento escrito, assim, do ponto de vista formal, essa ideia que a gente foi formulando junto aqui, né, percebam, o Luciano deu uma ideia, o Felipe juntou com uma outra imagem, a gente está montando isso aqui a muitas mãos. Do ponto de vista formal, isso é um modelo muito interessante, porque a gente parte de duas imagens, uma do passado e uma do presente, e aí na segunda parte do plano, na problematização, a gente vai para um texto que não é exatamente do presente, mas que é muito próximo do presente, é praticamente o presente em relação ao Debré, né? Que consegue se relacionar com essas imagens do começo, né? Então,
do ponto de vista formal da estrutura do plano, esse exemplo que a gente está criando aqui é perfeito. 2 imagens, uma do passado e do presente, que abrem para o aluno, elas fazem tanto a relação passado e presente quanto a relação do conteúdo com a realidade do aluno, e aí permitem um gancho na problematização para um texto do presente que tem tudo a ver com elas. Então a chance desse plano ter sucesso na aplicação é muito grande, né? A gente precisaria só achar esse trecho do quadro do despejo, selecionar um trecho que tivesse a ver com essa problemática. Além do quadro, alguém quer dar alguma ideia, além do quadro do despejo, que a gente podia usar? Quem gostaria? Não fiquem tímidos. Ah, a Roma tem uma ideia, mas ela não vai falar, ela está digitando. Por que você não vai falar? Você está sem microfone? Então, a Juliana falou aqui da escrava Isaura. O problema é que a gente não consegue... a gente pode usar o texto. Juliana, você usou a escrava Isaura, trechos da novela? Oi. Você usou trechos da novela? Primeiro, eu usei a escrava Isaura, o capítulo 2, acho que foi o capítulo 2, que dá um pouco do panorama de como era a vida entre senhores e escravos, né? E a descrição um pouco de cada um dos personagens, né? O cotidiano deles na fazenda e tudo mais. E depois os alunos, a partir de trechos da escrava Isaura, e também de alguns vídeos que eu passei para eles da novela e de outras novelas também que passaram na Globo, que agora eu não me recordo o nome, eles produziram uma própria novela, né? Mas isso não caberia Legal, para o plano. Sim. Não caberia para o plano. Eu Não. penso que a gente poderia fazer, por exemplo, mapas mentais comparando trechos da Escrava Isaura, como o capítulo 2, condensar ele um pouco mais porque ele é grande, e também uma reportagem atual, sobre desvalorização do profissional e também racismo, esse tipo de coisa, eu penso isso, para fazer esse comparativo, fazer uma espécie de rotação de estações. Assim, não dá para você pensar nessa coisa que você já fez com seus alunos de produzir a novela e tal, isso não dá como algo que vai acabar naquela aula. Mas isso é uma ideia interessante para você sugerir como outras coisas que o professor pode fazer no plano, né? Uhum. Tudo isso, sugestões de como ele pode produzir isso, onde ele vai encontrar informação sobre e tal, você pode perfeitamente fazer no plano. Bernardo Guimarães a gente consegue usar, né? Então não tem problema de licenciamento. A gente poderia... Então o nosso limite é fácil achar o texto, tem na internet, fácil. É só fazer esse recorte no capítulo 2
do que partes do capítulo 2 a gente usaria. E também dá para usar no plano aquela coisa de... A gente pode sugerir um link para um eventual trecho da novela Escravizaura ou de outras novelas da Globo que tratem do tema da escravidão. A gente pode dar um link para o YouTube, sabe? É claro que esse link pode cair e a gente não pode centrar a funcionalidade do plano no uso desse link, mas a gente pode perfeitamente sugerir como alguma coisa extra, alguma coisa a mais em relação ao plano que seria bacana os professores utilizarem enquanto esse link estiver funcionando, né? Eu não sei se no próprio site da Globo.com tem os conteúdos que ficam disponíveis no link aberto. Será que o Rodrigo está aí ainda? Rodrigo, você saberia dizer se um link... Eu imagino que o link para Globo.com não teria nenhum problema. A gente não está colocando vídeo dentro do plano. Exatamente, Odimar. Link para conteúdo externo nunca tem problema. Tá. E aí, assim, se a gente usa um link para Globo.com, em vez de um link para o YouTube, a possibilidade desse link cair é pequena, né? É um conteúdo razoavelmente estável que está lá. Então, por exemplo, eu usei outro dia no material, não sei se vocês já viram, é um vídeo que está na Globo.com, eu não lembro, é um programa humorístico da Globo, que eu não lembro o nome, tirando sarro do Escola Sem Partido. E eu usei isso. Eu usei isso no material digital, que dá um link direto. Tem isso também no YouTube, alguém reproduziu no YouTube, mas está no próprio site da Globo. Esse é uma sketch curtinha, de poucos minutos, de um programa humorístico da Globo, que eu estou usando no material digital. Isso a gente pode fazer. Então, entrar na Globo.com e procurar o que tem de material, de repente a gente acha alguma coisa. Acho que Escravizaura talvez não, por ser muito antiga, mas talvez de alguma outra novela mais recente. Seria interessante. E se a gente achar isso, a gente poderia centrar a sessão problematização no quarto do despejo, por exemplo, num documento escrito, mas a gente poderia sugerir, olha, se você tiver acesso ao link tal na Globo.com, trabalhe também com o cotejamento desse vídeo, desse trecho dessa novela da Globo e, por exemplo, o quarto do despejo, esse link da novela da Globo e esses trechos do segundo capítulo do Escravizaura, sabe? Essas são opções interessantes. Bom, então a gente já montou aqui um super plano, que eu acho que é um modelo muito bacana, de como é que a gente começa com duas imagens do passado e do presente, que remetem à realidade do aluno, daí a gente vai para um texto e eventualmente para um vídeo. A gente tem aqui duas sugestões de texto, né? Tanto o texto da Escravizaura, quanto o texto do Bernardo Guimarães e o texto do Quarto do Despejo, um eventual trecho de novela da Globo que trate da escravidão. E aí eu queria perguntar para vocês agora, então, como é que a gente faria uma sessão sistematização? E aí, claro, a gente não vai usar tudo que a gente falou aqui, mas se vocês pudessem sugerir... pera, eu perdi coisa aqui. Desculpa, antes de a gente passar para a próxima, eu perdi coisas no bate-papo. A Ruama terminou de escrever.
Tem uma companhia de teatro que era de atores negros e idealizada pelo Abdias Nascimento. Eles formaram esse grupo porque antes do teatro os atores negros eram representados por brancos e sempre em papéis subalternos. Seria legal fazer esse contraponto, colocar o negro em um papel de não subalternidade também na problematização. Isso, o teatro experimental do negro. Eu só não sei, é uma ideia bacana, mas eu não sei como é que a gente faria isso com um vídeo sobre o teatro experimental do negro, ou com um texto de alguma peça que eles tenham usado. Não sei como a gente faria essa abordagem do teatro experimental do negro de um jeito muito curto para dar conta de uma sessão curtinha, de uma aula de um pedaço de 15, 20 minutos da aula. Alguém tem alguma ideia de como a gente, ou a própria Ruama, ou outra pessoa? A Ruama está falando aqui que poderia usar fotografia. Mas o meu problema é, Ruama, você acha que essas fotografias dariam conta disso que você quer ensinar? Porque eu não estou vendo as fotografias aqui, mas você acha que essas fotografias fariam esse contraponto que você está tentando fazer? Isso ficaria suficientemente explícito para os alunos? Assim, é uma pergunta para a Ruama, mas é uma pergunta para qualquer outra pessoa que quiser comentar. Qualquer outra pessoa que quiser abrir o seu áudio e falar sobre como é que a gente podia usar isso. A Roma está falando que são fotografias de cenas cotidianas. Ô, Dimar. Oi, diga, Luciano. Vou mostrar aqui, eu não sei se eu vou ser feliz, mas eu vou mostrar aqui uma foto famosa do Vinícius com Ruth de Souza e vários atores do Orfeu da Conceição. Não sei se vocês estão vendo. Está dando para ver? Sim, sim. E eu acho que pode ser, aproveitando essa ideia da Ruana, pode ser uma abertura mesmo porque aqui a gente vê o Vinícius, né? É uma foto, e a gente vê o Vinícius com os atores lendo o trecho da peça e tal, preparando os ensaios. E está nesse contexto também, né, da criação com o Orfeu da Conceição, desse teatro com atores negros na posição de protagonista, que é uma ideia, eu acho, excelente também para dialogar com essa imagem contrapor com essa imagem da subalternidade. Beleza. Antes da gente passar para a próxima parte, o Felipe Pedonese quer dar mais uma sugestão para a problematização, além da Assim a Moça e da novela, tá? Então o Felipe vai falar para a gente. Vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir? Sim, sim. Eu pensei em, mantendo a linha da condição de trabalho e trabalhos considerados marginalizados, pensar em um dado estatístico mostrando que pessoas ocupam esses cargos e tentar fazer um link com esses cargos sendo representados nessas imagens. Então, a babá, a faxineira, o segurança, que hoje são considerados cargos marginalizados, mostrando quem ainda se mantém nesse cargo. Que pessoas são essas, quais as origens e etc., as descendências delas. Talvez fosse algo um pouco mais palpável para os alunos verem. Né? Mas, Felipe, como exatamente... o Luciano tá digitando aqui, ele falou uma reportagem com diferenças salariais nessas profissões, né?
Como que você faria isso? Além dessa ideia do Luciano de um texto de jornal com as diferenças salariais, o que você sugere que a gente fizesse exatamente assim? Pensando num link direto, não sei aonde eu iria, talvez no IBGE, pensando nesses, em um levantamento sobre, eu nunca vi esse dado, eu já vi esse dado, só que eu não consigo lembrar agora. Mas sim, os dados do IBGE mostrando os cargos, a caracterização de marginalizado seria o quesito salarial e etc. Talvez outras categorias que estariam embutidas nesses cargos, mas eu gostaria de mostrar a manutenção como eu posso dizer? Deixa eu pensar mais um pouquinho, mas a intenção principal era, nas duas imagens, nós vemos os negros ocupando posturas secundárias nas fotos, né? Só de uma manutenção. E, no caso, eu mostraria hoje em dia esses cargos sendo oficializados ou institucionalizados, mostrando quem ocupa eles, né? Como essa imagem mudou na realidade, mudou quem está nela ou mudou somente como a pessoa está nela, entendeu? Algo assim. Talvez sim, como a Aline, na sistematização, um link extra para essa análise, para fomentar a discussão dos alunos e depois até linkar com casos que eles conhecem e etc. Tá, tem uma imagem que circula bastante na internet, que é aquela comparação dos garis e dos formandos em medicina, sabe? É muito comum as pessoas mostrarem essa foto, assim, que mostra... Posso falar? Não sei se está dando para me ouvir. Oi, tá. Eu amo o que tá falando. Diga. Então, eu pensei na ideia da questão do teatro, porque essas fotos que a gente faz, essas comparações, sempre mostram o negro no papel de subalternidade. Sim. E é lógico que a gente sabe que a gente não está querendo reforçar isso, né? Mas os alunos ali, vamos dizer que eles estão tendo essa aula no 7º, no 8º ano, eles estão formando a identidade deles, né? Então, a partir de quais pressupostos eles vão formar essa identidade? De só aquela opção, o negro ele só é isso e até hoje ele é só isso, etc. Ou em algum momento ele resistiu, em algum momento ele foi algo, né, diferente dessa realidade que está nessa foto, etc. Então, por isso que eu dei a ideia do teatro também. E aí, né, eu falei que tem alguns retratos das cenas cotidianas e tem vários, assim, né, de cenas dentro de casa, etc. e tal. E que daí a gente teria que usar da criatividade também para comparar ali com a cena do jantar, né? Mas é só isso, na verdade, que eu queria dizer, assim, fazer um contraponto da imagem do negro para a formação da identidade das crianças, sabe? Talvez no ensino médio a discussão salarial, do trabalho e tal, seria muito mais proveitosa, ainda mais que eles estão entrando no mercado de trabalho. Mas no fundamental, acho que a questão da construção da identidade deles seria bem legal. Tá, então aproveitando que você já está com a palavra, e que você fez essa contribuição super bacana, que é fazer o contraponto na problematização e mostrar exatamente que nem sempre os negros estão em papéis subalternos, como é que você faria a sistematização dessa aula? Que começaria com as duas imagens do Debré, passaria pelo teatro experimental do negro. Como que você sistematizaria essa aula? Bom, pensando também na idade deles, né? Talvez eu pediria para eles desenharem, eles fazerem uma releitura daquela imagem do Debré, talvez em grupo, etc. Pensando em como eles acham que deveria ser hoje aquela imagem.
E aí, para perceber o que eles conseguiram também entender com toda essa problematização que a gente fez, etc. Porque às vezes a nossa intenção é uma e a aprendizagem dos alunos é diferente, né? Então, será que no final eles vão conseguir perceber que hoje seria muito mais legal se todo mundo se ajudasse, todo mundo tirasse seu prato da mesa, etc. e tal? Que é a nossa intenção, né? O que a gente queria mostrar para eles, no caso, mas que nem sempre a gente consegue. Então, na sistematização, eu pediria para eles, né, desenharem como eles acham que deveria ser uma mesa de jantar ou uma sala de família hoje, com aquelas pessoas que estão ali na imagem. Essa ideia do desenho é bem bacana. O problema é o quanto que isso... A gente teria que espremer um pouco a aula para dar mais tempo para a sistematização, sabe? Se eles vão desenhar na sistematização, a gente precisaria ter uma problematização e um contexto um pouco mais curtinhos para dar tempo. E aí também a gente teria que ter cuidado com deixar bem claro para eles que a gente não quer que eles façam um desenho, a gente quer que eles façam um esboço mesmo, sabe? Que o importante não é que o desenho seja pintado e tal, mas que ele mostre um esquema de o que eles vão reconstruir Uma ali. representação mesmo, né? O que eles vão representar a partir O que dá tempo de fazer em 15, 20 minutos é uma coisa muito... Com certeza, até eu faria um desenho bem chulo, assim, né? Agora, uma coisa que a gente podia fazer é, de repente, representar a estrutura básica da cena e pedir para eles marcarem o que eles gostariam de mudar naquilo, sabe? Se eles tiram essa pessoa daqui, se eles tiram essa mesa, sabe? Para simplificar, para ser útil num plano de aula, e aí deixando bem claro que se vocês pensam isso como professor, vocês criam um problema para vocês, porque vocês é que vão ter que fazer esse desenho básico, sabe? Da mesa com as pessoas. Mas pensando como autor, a gente tem o Super Duda para fazer os desenhos para a gente, né? Então você precisa ter só uma ideia e a gente pede para o Duda e ele faz essa ilustração básica que os alunos vão acrescentar elementos ou cortar elementos, isso é uma possibilidade. Agora, a gente pode pedir para eles desenharem numa folha em branco, desde que a gente consiga conduzir isso, né? Assim, no caso, a gente que não é o professor, a gente que é o autor, a gente precisa dar condições para o professor dar conta. A Priscila Paixão está dizendo aqui, ó, os estudantes dessa faixa etária geralmente não gostam de desenhar, né? Pensando que a gente está fazendo isso aqui no começo de Fundamental 2. E aí, a Ruama está dizendo, eu também não gosto de desenhar, mas eles também não gostam de escrever, então não tem muito jeito. Professor, tem algo que está funcionando muito hoje, nesse momento lá na minha escola, que foi feito até na virada lá, o Rodrigo e a galera, acho que do grupo da Bianca, que fizeram a releitura, eles fizeram a releitura da Liberdade. É verdade, olha Cara, só. a gente está fazendo a releitura lá na escola nesse momento para nossa exposição, que vão ser os 70 anos da Declaração de Direitos Humanos. Então a gente pegou várias obras e os alunos estão fazendo a releitura. E eles estão assim, se é algo que para 20 minutos, de algo muito rápido, assim, talvez funcionasse na sala de aula. Puta ideia boa mesmo, viu? Eu não sei se todo mundo viu o Rodrigo guiando o povo, vocês viram essa imagem? Peraí que eu vou... Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu vou colocar aqui, tá no meu WhatsApp. Eu vou... Deixa eu ver se eu consigo apresentar agora a tela inteira. Compartilhar. Estou compartilhando minha tela.
Aqui. Acho que agora vocês conseguem ver. Só que eu não sei que tela eu estou compartilhando. Eu consigo ver, Odmar, mas eu mandei o link aí nas mensagens do Facebook para a imagem, se alguém quiser ver. Ah, joia! O Rodrigo mandou o link do Facebook para a imagem. Só para vocês terem uma ideia do que exatamente a gente está falando, de como é que a gente recria uma imagem. Isso é uma coisa que dá para fazer bem em 15, 20 minutos. A gente só precisa que... e dá para fazer assim, dividir a sala em grupos, em 15, 20 minutos, dá para a gente pedir para que mais de um grupo prepare essa recriação, e a gente faça uma foto de cada grupo. É perfeitamente possível. Eu acho que eles vão achar mais divertido do que fazer um desenho. E aí, sabe o que é o interessante? Porque assim, se a gente pede para cada aluno fazer um desenho individualmente, a gente não vai estar, de fato, sistematizando, sabe? Isso vai acabar virando uma sistematização muito entre aspas. Porque a gente precisaria, depois dos desenhos, recolher os desenhos e sistematizar os desenhos e organizar e pedir para eles refletirem sobre os vários tipos de desenho que surgiram, sabe? Agrupar, assim, a gente consegue agrupar esses desenhos aqui, estão tratando disso, esses outros disso, e fazendo essas fotos, a gente teria poucas fotos para discutir depois, sabe? O que exatamente eles entenderam, porque aí eles poderiam explicar o que as fotos representam, e aí eles teriam dois momentos diferentes de reflexão. Eles teriam esse momento de pensar coletivamente ali e montar a representação, e depois refletir sobre isso. A Alana está perguntando, mas isso não traria aquele problema de colocar alunos em posições desconfortáveis, como patrão e empregado, no caso? Posso fazer uma contribuição? Por favor, me salve. Olha, Alana, eu posso compartilhar para vocês a morte de Marra que a gente fez hoje? Só para vocês olharem. Por favor. Eles vão ver o que o moleque fez. Ó. Eles curtem mais isso. Hoje a escola estava falando com o meu grupo que implodiu de tanta criança andando para lá e para cá pensando como que eles iriam representar alguma coisa. Deixa eu mostrar aqui. Foi tirada tudo foto com celular, tá? Aqui, ó. A única coisa, ele foi na minha sala, me dá uma carteira de trabalho. Eu falei, onde que eu vou arrumar uma carteira de trabalho? Menino, tinha um professor com carteira de trabalho, ele catou o carrinho, e aí foi lá para baixo junto com todo mundo, e puf, tirou a foto. E sentaram lá no meio dos entulhos no canto da escola e fizeram uma releitura da imagem. E entre outros, hoje eles foram para a rua fazer os retirantes, uma coisa. Eles gostam de participar dessas coisas, porque tira eles do lugar comum. Eles jamais vão imaginar que eles vão fazer uma atividade que seja algo do tipo. E é muito bacana se a gente conseguir isso que eu estava falando, né? A gente tem a imagem e a gente tem a reflexão sobre a imagem depois, né? O aluno explicar para a gente por que ele fez aquilo daquele jeito é uma super sistematização, sabe? Por que ele pediu uma carteira de trabalho, sabe? O que isso significa para ele? Dá ao aluno a oportunidade de explicar por que ele colocou uma carteira de trabalho nessa foto, é uma super oportunidade para ele dizer como é que ele está entendendo aquilo que ele está estudando, né? A gente fez lá o trabalho em cima da declaração, né? E aí eles
esse grupo, que é do 9º ano, no caso, eles estavam trabalhando uma reforma trabalhista e coisas do tipo. E aí o moleque ficou lá correndo atrás, a gente estava pensando em outra coisa para fazer a releitura, e ele falou, não, mas tem que ser uma carteira de trabalho. E Aí tem um senhor que é amigo da escola que anda com esse carrinho, aí ele estava indo levar uns entulhos lá da escola, e ele foi assim que aconteceu a foto hoje. Hoje de manhã, na hora que a gente tirou, foi um barato, assim, entre outros. Acho que vale muito a pena. Tá bom. Não, só liguei para saber. Bacana. Então, Daniele, você pode desligar o seu áudio, por favor? Desculpa. Nem percebi que tinha entrado. Então, olha só. Voltando lá para o que a Alana falou de colocar o aluno em situação desconfortável, isso é um problema. E aí a gente precisaria escrever no plano toda uma descrição de como é que o professor lida com isso, né? A gente precisa explicar bem para ele que tipo de situação poderia acontecer, tentar antecipar isso o máximo. E tem um outro problema que eu acho que é tão grave quanto de colocar aluno em situação desconfortável, que é anacronismo. Veja, a gente também não precisa ficar neurótico com anacronismo com o 9º ano, né? Porque, no fim das contas, não tem muito como fugir de anacronismo, paciência. Mas a gente precisaria também dar alguma dica para o professor no plano sobre como é que ele lidaria com casos de anacronismo, que tipo de coisa o aluno poderia fazer que não seria legal fazer. Voltando aqui, tem uma pergunta da Ruama. As imagens seriam tiradas do celular do professor? Eu acho que esse é o ideal, o professor tirar as imagens das releituras para depois discutir com a classe, né? Assim, a situação ideal nesse caso, que poucas escolas têm essa possibilidade, mas seria projetar essas imagens depois para que a classe pudesse olhar e entender o que está acontecendo. Se não tiver como projetar, daria para o professor, sei lá, imprimir essas fotos depois e colocar no mural da sala para fazer essa discussão. Professor, se caso fosse também, eles poderiam fazer a montagem da imagem, os grupos se reuniriam, e se a escola não tivesse a possibilidade de fazer a projeção, de tirar a fotografia, qualquer coisa do tipo, eles fariam aquela cena ali no momento, e aí eles fariam a cena e os outros grupos participariam naquele momento ali fazendo a discussão também. Talvez possa ser uma possibilidade. Então, isso a gente poderia hierarquizar, sabe, Felipe? Fazer assim, ó, o ideal, se a escola tiver um projetor, o professor tira foto e põe no projetor para discutir ali na hora. Pô, a escola não tem um projetor, o professor pode, eventualmente, imprimir essas fotos e colocar no mural, isso é bacana. Se não tiver nenhum jeito, não tem projetor, não tem celular, não tem como imprimir a foto, aí a única solução é escolher um único grupo para fazer a releitura e os outros grupos comentam ali na hora e explicam os significados daquela releitura, sabe? Isso também tem isso dá para fazer em qualquer escola e também é interessante. Você escolhe um grupo que vai fazer a releitura e aí os alunos de fora vão perguntando assim, foi isso que você quis dizer? Se não foi isso que você quis dizer, o que você quis dizer com esse elemento, sabe? No caso ali, o que você quis dizer com esse carrinho, com essa carteira de trabalho? Quais são as suas intenções por trás dessa releitura? Né? Os outros alunos poderiam dizer, olha, eu enxerguei isso, eu enxerguei aquilo, porque muitas vezes o que acontece nessas releituras é que os alunos que tiveram a ideia não pensaram em tudo que está sendo... em tudo que aquilo expressa, sabe? Né? Então, quando o colega fala sobre o que ele está enxergando ali,
ele consegue entender muito mais do que o próprio autor da releitura, né? A Alana está falando aqui que seria legal se um grupo analisasse o outro. Sim, a gente tem esse problema do tempo da aula, né? O ideal é que todos os grupos montassem as suas releituras e que todos os grupos analisassem uns aos outros, mas a gente precisa dar essa possibilidade para o professor. A gente pode sugerir isso como uma coisa ideal, mas dizer que se não der tempo, escolhe um grupo. Então, a Ruama está falando assim: eu adoro essa ideia, mas fico pensando na estrutura dos planos. As aulas eu tenho que encerrar em cada plano, aí não tem como pensar em imprimir e discutir em outro dia. Veja, Ruama, a nossa aula, ela termina no plano, ela morre ali. Mas o professor não é obrigado a seguir todos os planos na ordem que eles estão, entendeu? Então pode ser que eventualmente um professor pegue esse plano, que é um plano de 50 minutos, curtinho, mas ele queira transformar isso em 4 aulas, sabe? Porque ele gostou daquela ideia ali. Então, quando o professor olhar para esse plano, ele vai falar: bacana, eu vou tirar essas fotos, vou imprimir, na próxima aula eu trago as fotos para discutir, porque assim, dá para pensar numa aula de 50 minutos só discutindo essas fotos, entendeu? Então assim, o plano acaba ali. A gente vai falar: professor, você faz contexto, problematização, sistematização. Na sistematização você tem que fechar essa aula de alguma forma. Porém, se você quiser continuar essa aula fazendo, por exemplo, só um grupo pode fazer uma releitura e o resto da classe analisou essa única releitura. Mas o professor pode perfeitamente planejar uma aula seguinte em que os outros grupos possam fazer. Daria perfeitamente para ter uma aula de 50 minutos com os grupos fazendo as suas releituras e sendo analisados pelos colegas. Isso não vai ser uma aula nossa, isso não é uma das nossas 720 aulas que a gente vai escrever junto. Mas isso é uma coisa que o professor pode fazer, que a gente pode discutir lá e explicar para ele, sabe? A gente pode sempre dar muitas possibilidades para que ele, professor, resolva construir muitas aulas a partir daquela única aula. O que a gente não pode fazer é criar uma aula que só funcione se ela depender desse desdobramento, entendeu? O desdobramento é uma sugestão, mas a nossa obrigação é fazer aulas que caibam em 50 minutos. E daí a gente sugere outras coisas que o professor vai fazer, a gente não controla isso, cada um vai fazer o que quiser. Bom, gente, já estamos aqui. Alguém quer fazer mais alguma intervenção, sugerir mais alguma coisa de sistematização, alguma coisa diferente? Luciano, quer fazer alguma consideração aí? Olha, eu acho que foram ideias todas de uma criatividade impressionante, e todas com um sentido prático e uma viabilidade também muito precisas, né? Agora, sobre a sistematização propriamente, eu prefiro mais ouvir vocês. Pô. Mais alguém tem alguma ideia? Acho que essa ideia aqui já arrasou, tal, mas se tiver mais alguma, é sempre bom ouvir. Se não tiver mais nenhuma ideia, acho que a gente está encerrando por aqui, então. A Ruana está falando, já temos um plano de aula coletivo, exatamente. E veja, nada impede que vocês, autores, façam esse exercício, sabe? Vocês marquem hangouts entre vocês. Isso aqui é um modelo do que vocês podem fazer, né? O
que eu e o Luciano fizemos lá na virada foi o modelo do que a gente quer ver nos planos, que é tirar a centralidade do professor e permitir que os alunos falem muito e tenham as suas próprias ideias. Percebam, aqui, eu e o Luciano viemos com uma imagenzinha do Debré. Percebam o quanto que vocês enriqueceram isso e fizeram muito além do Debré. A gente podia estar fazendo aqui uma aulinha michuruca, né? Com uma imagenzinha do Debré. Vocês trouxeram a imagem do Le Monde, foram vocês que trouxeram a ideia do teatro experimental do negro, foram vocês que trouxeram a ideia da releitura, foram vocês que trouxeram as novelas da Globo, o romance do Bernardo Guimarães, um milhão de coisas, né? É claro que isso que a gente está fazendo aqui é muito mais fácil do que um professor vai fazer com o aluno, né? Porque todos vocês são historiadores também, é muito mais fácil trabalhar com vocês. Quanto menor o aluno, mais difícil, né? Mas a ideia é que vocês façam isso, que os planos tenham essa estrutura de permitir que os alunos, sabe, tragam a carteira de trabalho para dentro da aula de história, né? Porque imagina a riqueza que é para o aluno poder se expressar dessa forma, né? Por que ele colocou aquela carteira de trabalho ali? O que isso significa para ele e tal, né? Permitir que o aluno exponha isso é super rico. E isso que a gente fez aqui, vocês podem fazer nas rodadas dos grupos de autores de vocês, sabe? Vocês mesmos se reunirem e fazerem um hangout e um dá ideia para o outro, sabe? Você joga, gente, eu tô com um plano de aula assim, o que vocês sugerem? E aí a gente faz essa rodada de ideias, como a gente fez aqui, aberto para todo mundo, mas vocês podem criar esses hangouts, usar essa ferramenta dentro dos grupos de autores de cada mentor, para que surjam ideias, quando vocês tiverem, sabe? É porque eu imagino que muitos de vocês olhem para os planos e falam, isso aqui eu já sei o que eu vou fazer, isso aqui eu já sei, isso aqui para mim é fácil, mas sempre tem aquele plano encrencado, sabe? Que você fala assim, gente, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu não tenho a menor ideia. Então, eu sugiro que vocês organizem o hangout do plano encrencado, sabe? Cada um tem o direito de selecionar um plano encrencado, que você não tem ideia do que você vai fazer ali. E aí vocês marcam o hangout entre vocês, né? E daí do hangout, como vocês viram aqui hoje, vai sair uma porção de ideias. Cada um expõe o seu plano encrencado e todo mundo colabora e é bem possível que saia uma porção de coisa e o trabalho de vocês fique mais fácil. Joia? Mais alguém quer falar uma coisa? Senão... Vou fazer uma pergunta. Diga. Por exemplo, quando a gente fala lá de Idade Média de modo geral e algumas análises de imagem que são um pouco mais complexas, existe algum problema de nós direcionarmos o aluno aquilo que ele precisa de observar naquelas imagens? Porque, por exemplo, a Idade Média caiu para o 6º ano. E aí um menino de 6º ano, de 10, 11 anos de idade, ele tem bastante dificuldade ainda em fazer uma análise de imagem, né? Então, por exemplo, existe problema de nós construirmos algumas ferramentas para esse menino, para direcionar aquilo que ele tem que observar nessa imagem? Não, vocês precisam fazer isso. Fazer um plano é basicamente fazer isso, só que, assim, é preciso ter um cuidado enorme para aquela coisa de não querer dar todas as respostas, né? Sabe? Tem um livro, eu esqueci o título em inglês, mas a tradução do título dele é assim, é um livro do cara de Stanford que fez aqueles planos de aula que eu traduzi para vocês. O título do livro dele é assim, por que você não me dá a resposta logo, professor? É um livro refletindo sobre o ensino de história. Né? E o título do livro é essa frase do aluno, por que você não me dá a resposta logo, professor? Então é isso, a gente não pode dar a resposta logo, sabe? A resposta tem que sair do aluno. Então a gente precisa orientar essa leitura, por isso que eu disse que essa imagem que você sugeriu, Felipe, do Le Monde, é perfeita para comparar com a imagem que o Luciano falou, porque fica muito didático o tipo de coisa que você vai fazer, sabe?
Isso é um modelo formal do que a gente quer para os planos, sabe? Então, eu não, assim, não sei dizer como fazer isso em Idade Média, dá para fazer. Tem muita referência à Idade Média. Por exemplo, eu vi um trabalho interessante uma vez num congresso sobre Idade Média e Guerra dos Tronos, que era uma coisa assim, eles faziam os alunos ficar procurando coisas em Guerra dos Tronos que mostravam que Guerra dos Tronos se passava num mundo imaginário e não na Idade Média. Não sei se vocês já viram Guerra dos Tronos, mas e nem dá para passar Guerra dos Tronos para aluno de sexto ano, porque tem uma quantidade de sexo e violência ali absurda. Mas daria para, sei lá, pensar em alguma coisa parecida com essas representações contemporâneas de Idade Média, sabe? Pseudo-representações de Idade Média, né? Guerra dos Tronos é uma pseudo-representação de Idade Média. A Alana está falando videogame é cheio de pseudo-representação de Idade Média. Que mais? O Senhor dos Anéis é uma representação, uma pseudo-representação de Idade Média, né? Assim, imagino que vocês saibam isso, que O Senhor dos Anéis foi escrito no contexto das guerras mundiais, de depressão e tal, numa coisa de que a Idade Média que era legal, essa modernidade só destruiu a gente, né? Então o Senhor dos Anéis tem essa visão idílica da Idade Média. O que ele cria não é a Idade Média, mas é uma coisa muito baseada numa representação da Idade Média como um mundo ideal, né? Então, eu sugeriria, Felipe, que você olhasse para essas representações de Idade Média, no videogame, no cinema e tal, para que os alunos conseguissem fazer a ponte do mesmo jeito que a gente fez aqui entre o Debré e a imagem do Le Monde. Só respondendo aqui, a Alana Lemes pedindo ajuda sobre o ciclo do ouro. A Priscila perguntando desse livro, não tem esse livro em português. O que eu posso, Priscila, depois é ver o título direitinho e passar a referência em inglês, mas em português não tem não. Mais alguém quer fazer alguma colocação final antes da gente encerrar? Ou o Luciano vai mandar um PPT sobre a época do ouro para... Quem que pediu? Para a Lana. É isso aí. Joia. Então, gente, eu gravei tudo aqui. Tudo que a gente falou foi gravado, poderá ser usado contra nós. E... muito obrigado pela participação de todos vocês que estão aqui até essa hora da noite. Alana, Aline, Ana, Cristiane, Felipe, Fernando, Juliana, Felipe, Pablo, Priscila, Rodrigo e Ruama. Muito obrigado mesmo por estarem aqui trabalhando essa hora da noite. Saudades da piscina do resort. Pô. Eu não entrei, gente. Sacanagem. Fiquei lá 5 dias, não entrei nenhuma vez. Gente, então estou encerrando aqui. Eu vou parar a gravação. Obrigado, Dimar. Até a próxima.